Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma jaqueta jeans e uma blusa branca. E eu começo a nossa aula perguntando: você se arriscaria numa viagem pelo mar chamado de Tenebroso, porque todo mundo achava que ele era habitado por monstros gigantescos que engoliam as embarcações e devoravam os marinheiros? E quando navegava para o sul, as águas começavam a esquentar, poderiam ferver porque lá havia um inferno? Ou ainda se arriscaria a viajar até a borda da Terra, onde os barcos caíam no espaço? Você se arriscaria numa viagem que muitas vezes o navio encalhava ou a calmaria fazia o navio ficar dias e dias parados em alto mar? Uma viagem onde os marinheiros mal tinham lugar para dormir e deitar, onde logo a comida fresca acabava e só tinha uns biscoitos ruins que logo ficavam cheios de bichos para comer? Você iria? E eu acho que eu não iria de jeito nenhum. Mas muitas pessoas se arriscaram e partiram pelos mares, se jogaram nessas aventuras, acredita? Mas por que elas fizeram isso? Para você saber, nessa aula, hoje vamos falar sobre as grandes navegações, os objetivos e as consequências que fizeram os europeus desbravarem os mares. Vamos ver, inclusive, o que essa história tem a ver com a gente aqui no Brasil. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Vamos primeiro ver o contexto da Europa no século XV e XVI, quando os cruzados voltaram do Oriente depois de terem combatido os muçulmanos. Eles trouxeram com eles especiarias como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outras. Por sua capacidade de conservar os alimentos e torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Como naquela época ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor mais agradável, afinal eles comiam carne podre. Além de servir para temperar os alimentos, eles também usavam as especiarias em perfumes e remédios. Mas junto com as especiarias e os produtos de luxo, chegavam à Europa relatos de lugares exóticos, cheios de frutas, flores, rios cheios de mel e leite, de riquezas, de deleites, belezas e muito ouro. Então, agora eu posso responder para você aquelas perguntas que eu fiz lá no início da aula. O que levou centenas de homens a enfrentar todos aqueles perigos e se lançar ao mar desconhecido? Resposta? Era o sonho de riqueza, muita riqueza, aventura e poder. Mas onde estava essa riqueza? Você pode me perguntar. No século XIV, o comércio das especiarias e de artigos de luxo orientais eram quase todos controlados pelos mercadores árabes e italianos. Os árabes, além de dominar o norte da África, o Oriente Próximo, eles tinham grande experiência e dominavam as rotas que traziam as mercadorias lá do Oriente, até as cidades do norte da África e da Ásia Menor. Chegando nessas regiões, em cidades como Cairo e Alexandria, na África, ou em Tiro e Antioquia, no Oriente Médio, os mercadores italianos compravam os produtos das mãos dos árabes e revendiam na Europa com lucros absurdos. Todavia, os portugueses também já participavam desse comércio. É que para distribuir essas especiarias pela Europa, os italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como a cidade do Porto e de Lisboa. Lá eles vendiam as especiarias aos portugueses, que por sua vez revendiam para a Inglaterra e todo o norte da Europa. Mas, para ampliar sua participação nesse comércio e lucrar mais ainda, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo para fugir dos italianos e dos árabes e ir buscar as especiarias lá na fonte, lá no Oriente. Assim eles poderiam comprar muito mais barato e revendê-las na Europa com um lucro muito maior. Além da motivação econômica, houve também uma motivação religiosa. O desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater o que eles chamavam de infiéis, que eram os muçulmanos. Então, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África.
Esse fato é tido como o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Mas por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações? Por vários motivos. Dentre eles, primeiro, Portugal foi o primeiro país europeu a centralizar o poder político e o território na figura do rei, ou seja, Portugal foi o primeiro Estado moderno. Os reis da dinastia de Avis, que centralizaram o poder, apoiaram a burguesia portuguesa ao incentivar o comércio e a navegação. A experiência de navegar em mar aberto por causa da pesca em alto mar também foi um motivo. E eles desenvolveram as técnicas necessárias à navegação, como mapas, adaptaram a bússola e o quadrante e inventaram a caravela. A caravela, sabemos hoje, foi projetada e construída pelos portugueses por volta de 1440. Além de serem ligeiras e fáceis de manobrar, as caravelas podiam entrar em rios, contornar bancos de areia e zarpar com uma certa velocidade no caso de ataque. Além disso, podiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos, navegar em zigue-zague e eram capazes de navegar contra o vento. Mas, apesar dessas inovações, demorou até que os portugueses conseguissem encontrar o caminho marítimo para as Índias. A tática que eles usaram foi dominar e conquistar cidades e ilhas no continente africano, na costa do continente africano, um processo que ficou conhecido como Périplo Africano. Uma das etapas mais importantes para conquistar o caminho marítimo para as Índias foi quando o navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar o temido Cabo das Tormentas em 1488. Esse lugar, situado no extremo sul do continente africano, no encontro entre o Oceano Atlântico e o Índico, era o terror dos marinheiros. Isso porque era um ponto de difícil travessia por causa da violência do mar. Mas Bartolomeu Dias percebeu que poderia transpor a região se afastando da costa. Depois de vencido o desafio, o rei de Portugal o renomeou de Cabo da Boa Esperança. Mas foi somente em 1498 que Vasco da Gama conseguiu chegar enfim ao Oriente, contornando a África. O sonho de Portugal foi realizado. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo muita pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Alguns historiadores falam em coisa de 600% de lucro. Enquanto os portugueses lutavam para conquistar o caminho das Índias, a Espanha, que era sua rival, ainda precisou conquistar sua unidade administrativa e só depois pôde dar início ao processo de expansão marítima e comercial. Foi quando os reis espanhóis, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, financiaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Colombo já havia apresentado à coroa portuguesa seu ambicioso projeto, chegar às Índias navegando para o Ocidente. Mas o rei português não levou fé naquele projeto dele, não. Então Colombo conseguiu financiamento com o governo espanhol, que avaliou a proposta e achou que o investimento era baixo, que valia a pena correr o risco. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando em direção contrária, em direção ao Ocidente, isto é, dando uma volta ao redor do mundo, pois ele e muita gente naquela época já sabia que a Terra era redonda. O problema é que Colombo achava que a Terra era bem menor do que realmente é, e também não sabia que no meio do caminho havia um outro continente, descoberto em 1492. A população encontrada por Colombo foi chamada de índios, por supor que aquelas terras encontradas por ele eram as Índias, lá na Ásia. Mas Colombo tinha chegado, na verdade, na ilha de Guarani, onde hoje é a atual Bahamas, na América Central. Anos mais tarde, o primeiro europeu a constatar a existência de outro continente nesse lado do mundo foi o navegador e mercador Américo Vespúcio. E foi em homenagem a ele que se batizou um novo continente, a América. A expansão marítima e comercial empreendida por Portugal e Espanha foi motivo de tensão entre os dois países. Para evitar a guerra, foi necessário um acordo entre as duas potências, intermediado pela Igreja. Um primeiro acordo, chamado Bula Intercoetera,
apresentado pelo Papa em 1493, não agradou os portugueses, que forçaram a Espanha a assinar um outro tratado em 1494, o Tratado de Tordesilhas, o mais importante da nossa história. Nesse documento, aumentava o limite das terras que pertenceriam a Portugal na costa africana, mantendo assim o monopólio português e possíveis outras terras. Mas agora é a questão. Se o Brasil só foi descoberto em 1500, por que os portugueses teimaram em mudar o acordo em 1494? Você pode perguntar. Então, não é difícil a gente concluir que Portugal já sabia da existência das terras do Brasil na região atlântica e por isso exigiu um novo tratado. Mas, afinal, o que são essas especiarias? Você pode me perguntar. Elas são tão especiais assim para poder tanta gente se arriscar? Eu vou te dizer que elas são muito especiais e estão no nosso dia a dia até hoje. Você quer ver? Por exemplo, canela. A canela é uma das mais antigas especiarias e hoje, além de tempero, é usada como aromatizante na fabricação de licores e bebidas, doces, como estimulante, como remédio e outras finalidades. Outra especiaria famosa é o açafrão, que é considerada a mais cara do mundo. Os monges budistas tingem suas vestes com o amarelo do açafrão, ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez. Outra especiaria no nosso dia a dia é o cravo da Índia, ou cravinho. Embora conhecido desde muito antes, só chegou à Europa no século IV. Tem também a noz moscada, nativas das Ilhas Banda, nas Molucas. A noz moscada é na verdade a semente de uma fruta, muito usada hoje na culinária, no molho, no doce, em carne, e é usada também para perfume e como bebida medicinal. Tem o gengibre, originário da Índia e da Malásia, encontrado por Marco Polo e pelos viajantes europeus. Ele adaptou-se muito bem à América, usado para fazer pão doce, nas indústrias de carne, de licor, bebida, em pasta de dente e chiclete e também perfume. E tem a nossa querida pimenta. Existem muitos tipos de pimentas por aí. As mais conhecidas são a pimenta preta, pimenta branca, pimenta longa, também chamada de pimenta de rabo, que era apreciada pelos antigos e foi usada na Europa até a Idade Média. E a pimenta muito ardida. Tem a pimenta malagueta, que a gente conhece bem, e é usada até os nossos dias. Atualmente, a pimenta é cultivada em vários lugares do mundo, o que propiciou o aparecimento de vários novos tipos, como as pimentas de cheiro, tão apreciadas aqui no Brasil. A gente adora, né? O comércio, até então, que era concentrado no mar Mediterrâneo, desenvolveu-se em um nível mundial, deslocando seu eixo principal para os oceanos Índico e Atlântico. Novos produtos e hábitos de consumo desenvolveram-se na Europa, enriquecendo a ascendente burguesia. A ciência, por sua vez, rompeu as barreiras do pensamento medieval e as notícias e estudos sobre o Novo Mundo aguçaram a sede de conhecimento humano. O fluxo de metais preciosos extraordinário das colônias fez a fortuna dos incipientes estados modernos e impérios, e a centralização política dos reis por meio do sistema mercantilista e acumulação de ouro. Além disso, a expansão marítima e comercial possibilitou o contato entre os povos que mal sabiam da existência uns dos outros. Mas sabemos também que foram os nativos que sofreram com a violência, com a escravidão, com as doenças trazidas pelos europeus, pela expropriação de suas terras, das suas riquezas e pelas potências do velho mundo. Mas essa é parte de uma outra história que a gente vai ver em outra aula. Por agora, vamos relembrar o que nós vimos nessa aula de hoje. Vimos o contexto da época na Europa, vimos o pioneirismo português e a iniciativa espanhola, vimos o Tratado de Tordesilhas e as especiarias, vimos o achamento no Brasil e vimos a importância das especiarias até hoje. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Depois de ouvir falar de cheiros, de perfumes, de sabores das especiarias, o desafio que eu deixo para você é: vá a uma feira ou mercado e se deleite sentindo os cheiros e os sabores das especiarias. Agora sim, a nossa aula terminou e fica ligado na próxima aula de História. Tchau!